eu era belo. Queridos, eu muito me alegro por estar aqui com vocês nesta noite. Estivemos aqui de manhã, foi muito bom conhecer os irmãos, muito bom poder adorar com vocês. Isso muito nos alegra, de participarmos de um culto, a despeito de pregarmos ou não, mas participarmos de um culto vivo, um culto alegre, um culto pujante, um culto que realmente nós sentimos a graça do soberano Deus. Isso muito me alegra. Gostaria de mais uma vez louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do nosso querido pastor Eliel, tanto o pai como o filho, são bênçãos de Deus, as suas esposas, tá bom? Obreiros, Marcelo, enfim, todos que aqui estão, queridos, é muito bom estar com vocês, tá ok? Se possível, fique de pé comigo só um instante, para que você leia comigo a Bíblia lá no livro dos Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo de número 9, Provérbios de Salomão, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Capítulo 9, a partir do verso de número 1. Amém? Diz assim o texto sagrado: a sabedoria já edificou a sua casa, já ergueu as suas 7 colunas, já sacrificou os seus animais, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Já enviou suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde, comei da minha refeição, bebei do vinho que tenho preparado, deixai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz insultos sobre si, quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por mim os teus dias se multiplicam e os anos de vida te serão acrescentados. Se fores sábio serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás isso. Verso 13 ainda. A mulher tola mostra insensatez e não sabe nada. Senta-se à porta da casa ou em uma cadeira no alto da cidade e chama os que passam por ali para seguirem o seu caminho. Vinde para cá, os simples, e diz aos que não têm entendimento: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é gostoso, mas eles não sabem que ali estão os mortos, e que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Fecha teus olhos, inclina a tua fronte, e peça que o Deus dos céus possa iluminar a nossa mente, possa trazer luz sobre a sua palavra, e que elas possa ser aplicada, encontrando guarida em nossos corações. Deus, nós queremos te louvar mais uma vez. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que tem estendido as tuas mãos de Deus sobre as nossas vidas. Graças te damos por esta igreja, por teres mobilizado este povo, Senhor, trazido ao coração desta liderança o desejo de despertar a tua noiva, para que eles possam ser movidos pelo caminho da sabedoria, ser movidos pelo caminho do avivamento. Deus, eu te peço, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Por isso eu te peço que alcance o propósito para o qual ela será enviada, em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. E você diz, tome seu assento. Queridos, há quem diga que, ao olharmos para os 3 livros que tem como autor, como escritor Salomão, eles estão separados em 3 períodos distintos da vida de Salomão. O livro de Cantares, ele estaria inserido em um período de tenra idade, quando Salomão era jovem. O livro de Eclesiastes, quando Salomão chegou à sua 3ª idade. E Provérbios, ela traz consigo aqueles ensinamentos de um homem que está nesse processo de amadurecimento.
Provérbios são ensinos, são máximas, são orientações baseados em acontecimentos às vezes do dia a dia. E esses princípios servem para nortear a nossa vida, dando-nos direções. São palavras de sabedoria. Eu acho interessante o capítulo 9, porque ele conclui a primeira seção de todo o livro de Provérbios e apresenta as opções da vida, ou dois convites contrastantes, aqui no capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 18. Nós temos aqui, primeiramente, o contraste entre a sabedoria e a loucura, o contraste entre o entendimento e a insensatez, o contraste entre a prudência e a loucura. É isso que nós observamos no texto que temos diante dos nossos olhos. O texto ele vai além, porque ele pega aquilo que seria abstrato, porque ninguém consegue dar um nome ao que é a sabedoria, personificar, desenhar. Mas o texto ele faz questão de pegar esta sabedoria e, por contraste, a loucura, e personificá-las, e apresenta-nos como se fossem duas pessoas. Nós vamos observar que Salomão ele se utiliza da figura, da imagem de duas anfitriãs, de duas mulheres, de duas donas de casa, que propõem algumas coisas para os seus ouvintes, que lança alguns convites, que apresenta alguns caminhos para aqueles que estiverem dispostos a abraçar. Nós vamos observar que esse texto pode ser dividido em três partes. Quantas partes? Três partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso de número 11, que é justamente a anfitriã sabedoria que está se portando. O verso de número 10 até o verso de número 12, nós temos um interlúdio, uma pausa, ou um momento em que é uma aplicação prática desse entendimento, desse conhecimento, desta sabedoria. E o verso 13 até o verso 18, nós temos agora o convite da loucura. Essa mulher chamada loucura, insensatez, imprudência, ela também propõe-nos algumas coisas, e é exatamente assim que o texto é apresentado. O apelo final da sabedoria é formulado nos moldes de um convite para a festa. É como se existisse uma grande festa, um grande banquete, e essa dona sabedoria, ela está convidando os homens para que eles venham participar. O texto nos lembra muito, por exemplo, Lucas capítulo 14, verso 16 ao verso 20, aquela festa, aquela grande festa que o próprio Jesus, ele propõe na parábola, e manda que todas as pessoas sejam convidadas de todos os lugares, que aqueles homens, eles devem ir pelos becos, pelas vielas, pelos valados, e conquistarem tantos quanto eles puderem, para que eles venham e participem daquela grande festa. Então o texto, ele é apresentado exatamente nestes moldes. Em oposição a essa sabedoria, eu tenho a insensatez, o mesmo convite, a mesma proposta, e por conseguinte, fins que são totalmente contrários, escusos e errados. Observe comigo na sua Bíblia o que diz o verso de número 9. Primeiramente, a dona sabedoria, nas palavras personificadas de Salomão, é quem toma a palavra e começa a dirigir-se para todos nós. O texto começa dizendo que a dona sabedoria, ela já edificou a sua casa, já ergueu as suas 7 colunas, já sacrificou os seus animais e preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Um outro detalhe que eu quero que você observe aqui no texto é que Salomão, ele dedica mais tempo à sabedoria do que à loucura. Ele dedica mais tempo à sabedoria do que à insensatez. A sabedoria, ele dedica 12 versículos, e apenas 6 versículos são dedicados à insensatez, à loucura ou à imprudência. O texto faz questão de mostrar-nos que esta dona de casa aparece como se fosse alguém que prepara um banquete, prepara uma grande festa, prepara um grande sacrifício, e ela convida a todos para que venham
venham participar. A sabedoria tem a sua própria casa, e essa casa funciona como lugar para o ensino, como lugar para o aprendizado, como lugar para o crescimento, como lugar para todos aqueles que querem sair desse marasmo e querem avançar, querem progredir, querem crescer, não querem ficar na mesmice. São pessoas que querem literalmente alcançar níveis de compreensão e entendimento acima de qualquer coisa. O lar da dona Sabedoria é como se fosse uma grande escola, é como se fosse uma grande faculdade. Ela está justamente forjada e formada ou construída sobre 7 colunas, colunas que dão estabilidade e suportam o peso dessa casa, o que significa que aqueles que procurarem guaridas ali, eles com certeza terão tranquilidade, eles terão proteção e eles terão compreensão completa, uma compreensão divina, um ensinamento adequado. É isso que ele quer apresentar. Dona Sabedoria tem uma casa, e no interior da sua casa, o texto nos diz no verso de número 2, ela já preparou banquete, um banquete magnificente, um banquete grandioso. Perceba que o texto faz questão de dizer que a Dona Sabedoria, no verso 3, ela pega as suas servas, ela pega as suas criadas, e ela manda que elas saiam pelos altos, pelas cidades, e comecem a lançar convites para todas as pessoas. Ela mesmo, no verso 6, é quem sai convidando e dizendo: olha, venham participar de um grande banquete. Perceba, a sabedoria, ela propõe um grande banquete. A sabedoria, ela propõe êxito. A sabedoria, ela propõe vigor, ela propõe vitória. Essa é a proposta. Há um lugar especial para os simples. E perceba que no verso de número 4, Dona Sabedoria dirige-se para aqueles que não têm entendimento. Verso 4, quem é simples volte-se para cá. E ela diz aos insensatos. Perceba que o convite da Dona Sabedoria não é para aqueles que sabem tudo, não é para aqueles que dominam todas as coisas, não é para aqueles que têm um controle sobre todas as ciências e artes, mas são para aqueles que reconhecem a sua própria incapacidade, para aqueles que reconhecem a sua própria simplicidade, para aqueles que veem-se limitados e compreendem a necessidade de crescimento, a necessidade de aprendizado, a necessidade de avançar. A proposta é exatamente essa: vocês que são simples, se aproximem, porque ela deseja capacitá-los. Queridos, é preciso que você entenda uma coisa: a proposta aqui é dirigir-se para aqueles que compreendem as suas limitações, compreendem as suas fraquezas, compreendem as suas falibilidades, e propor para esses homens que eles devem abraçar o entendimento, abraçar a sabedoria, e consequentemente, o verso 6 diz assim: deixai, ó simples. Ou seja, estes estão sendo chamados a fazer uma decisão definitiva. Esses homens simples, esses homens incultos, incautos, despreparados, ou aqueles que reconhecem a sua incapacidade, recebem o convite de virem, o convite de dar um passo, o convite de se posicionarem, o convite de: eu não quero mais viver da mesma maneira, eu sei que aquilo que ela tem para mim é muito melhor, é muito maior. Queridos, entenda, da mesma maneira nós recebemos de Deus esse convite. Essa sabedoria aqui que eu estou falando, ela não é uma sabedoria da terra, ela é uma sabedoria do alto, e Deus nos convida da mesma maneira. Você que entende, você que olha para si, olha para o seu coração, olha para o seu ser interior, para o seu íntimo, reconhece as suas falhas, reconhece as suas limitações, reconhece as suas incapacidades, e a palavra de Deus é dirigida para você, e Deus está dizendo: venha, se aproxime da sabedoria, procure guarida debaixo dessa casa, submeta-se, subjugue aos seus ensinos, e Deus te fará alguém compreendido, esclarecido. Deus trará luz à tua mente. Essa é a proposta. Se você observar no texto, a sabedoria, ela chama os ingênuos para os seus banquetes, para torná-los
sábio. A palavra de Deus, ela tem essa característica, ela dá entendimento aos simples, ela dá capacidade àqueles que são incultos, incautos, ela dá sabedoria àqueles que são despreparados. E entenda isso: se você tiver sabedoria da parte de Deus, você terá condições de gerir grandes projetos, mesmo você reconhecendo as suas limitações, porque isso não vem de baixo, isso vem de cima, isso não é do homem, isso é de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não coloca grandes projetos na mão de pessoas que não reconhecem a sua limitação, mas Deus faz questão de dar, de colocar, de prover, de sustentar. Quando colocar na mão de alguém que olha para si e diz, como disse Moisés: Deus, eu não sei falar, ou dizer como disse Jeremias: eu ainda sou menino, ou talvez como Gideão: eu sou menor da casa do meu pai, eu sou de uma tribo desconhecida. E Deus olha para essa pessoa e diz: são essas que eu chamo, são essas que eu capacito, são essas que eu preparo, são essas que eu fortaleço. Levante a tua mão e receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa conferência porque Ele quer colocar nas tuas mãos coisas grandiosas. Por isso Ele te diz: eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer, porque eu sou Deus. Quem pode abrir a boca e glorificar o Senhor nessa noite? A sabedoria, ela chama os ingênuos para o seu banquete, para torná-los sábios. A loucura chama os ingênuos não apenas para que permaneçam ingênuos, mas também para que se aprofundem no caminho da loucura. A sabedoria chama, prepara, habilita, abaliza, fortalece. A loucura, ela aprofunda essa pessoa na loucura. Observe isso. Versículo de número 13 ao 18. Eu tenho um convite da loucura. O convite do que, igreja? Não, mais forte. O convite da... Vamos olhar para o texto. Verso 13. Diz assim: a mulher tola mostra insensatez e não sabe nada. Senta-se à porta de casa ou em uma cadeira no alto da cidade e chama os que passam por ali para seguirem o seu caminho. Esta parábola ela sugere como se fosse uma antítese, um antagonismo, um contraste. A dona sabedoria aparece a dona insensatez. Da mesma maneira, ela é como alguém que senta-se à porta de casa, em uma cadeira, e começa a lançar as suas palavras para todos aqueles que estão passando pelo caminho. Nós temos aqui literalmente uma proposta, e a proposta é: o convite não é para que eles sejam sábios, o convite é para que eles pequem, o convite é para que eles aceitem a sedução, o convite os levará até a morte. Perceba, enquanto o convite da sabedoria é para um grande banquete, o convite da loucura é para o pecado. Observe que o verso de número 17, a dona loucura, ela diz assim: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas, ele é gostoso. Perceba que a atitude dela, ela propõe para aquelas pessoas que estão passando, para aqueles que são simples, e está dizendo: olha, há deleites naquilo que é proibido e vocês podem comer. Há deleites naquilo que é oculto, aquilo que é praticado às escondidas traz gozo, traz prazer. Há quantas pessoas que têm dado ouvidos à dona loucura? Há quantas pessoas que têm deixado a sua vida conduzir-se por isso? Observe que são práticas feitas na escondida, são ações e atitudes que são manifestas na surdina, e isso só nos levará a danos e a destruições terríveis. Enquanto a sabedoria oferece um grande banquete preparado por ela mesma, a loucura só tem a oferecer uma pobre refeição furtada, ilícita, clandestina, errada, escusa, que não glorifica ninguém. A proposta é que os seus hóspedes, aqueles que abraçarem o seu convite, eles serão levados para a morte.
O final do verso 18 diz isso: mas eles não sabem que ali estão mortos. E os convidados dela, de quem? De Dona Loucura, eles terminarão nas profundezas da sepultura. O fim daqueles que seguem Dona Loucura é morte, é destruição, é angústia, é desprazer, é descontentamento. Eu gosto muito do que diz Salomão em Provérbios 7, 27. A sua casa é o caminho para a sepultura, e o seu quarto é a câmara da morte. Queridos, entendam uma coisa: é proposto diante dos nossos olhos dois caminhos: o caminho da sabedoria e o caminho da loucura. Nós temos e ouvimos em alto e bom som a sabedoria propor-nos banquetes, propor-nos guarida, propor-nos um caminho que literalmente nos levará para a glória de Deus. Em contrapartida, a Dona Loucura está dizendo para nós: olha, você viver dessa maneira, desfrutar as escondidas é prazeroso, desfrutar as ocultas traz gosto, traz prazer, traz contentamento. Mas ela não disse tudo. Ela é como a serpente que apareceu lá no Éden, que disse para Adão e Eva: olha, come do fruto e você se tornará como Deus. Mas ela não disse que depois que o pecado adentrasse a humanidade, o homem por si só não conseguiria controlar esse pecado. A Dona Loucura, ela alimenta, ela afaga, ela flanela o nosso ego, e ela diz: vale a pena viver dessa maneira. Mas nessa noite eu quero me colocar diante de vocês, como disse Moisés para a nação de Israel: eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei, pois, a vida. Diga para duas pessoas isso: não dê ouvidos à Dona Loucura. Não, diga com graça, diga: não dê ouvidos à Dona Loucura. Diga assim: o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família é melhor. Ele contrasta as duas. E do verso 7 ao 9 ele faz uma aplicação prática. Veja comigo o que diz o texto. Verso 7: quem repreende o zombador traz insulto sobre si. Quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. O Francis Davidson, ao comentar esse texto, ele diz que o contraste aqui nos versos 7 ao 9 não é entre os convidados e os não convidados. Ambos foram convidados. Mas sim entre a reação, as reações daquele que é sábio e daqueles que são ou seguiram o convite da Dona Loucura. Aqueles que são sábios, eles são provados e aferidos quando eles são submetidos a alguma crítica. Observe que o texto faz questão de contrastar aqui o sábio e o zombador, o ímpio e aquele que tem entendimento. Observe que o texto faz questão de dizer que aquele homem que não tem entendimento, quando ele é submetido a uma crítica, quando ele é submetido a uma reprimenda, a uma repreensão, o próprio Salomão diz: não repreenda o zombador para que ele não te odeie. Não repreendas aquele que é escarnecedor, porque ele não tem sabedoria para lidar com não. Uma das coisas que provam que nós estamos crescendo em sabedoria de Deus é quando nós temos estrutura para lidar com as críticas. É quando nós temos estrutura para lidar com o não. É quando nós temos estrutura para lidar com uma palavra que diz: você não é dono do mundo. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Você precisa parar, ouvir, entender e atender certas coisas. A sabedoria, ela faz-me entender que tais críticas não devem me paralisar. Elas são para crescer, elas são para evoluir, elas são para avançar. Isso eu devo entender. O sábio, ele está aberto a receber uma reprimenda do pastor, a receber uma reprimenda de um professor, a receber uma reprimenda de um tutor, de um guia, de um orientador. Ele entende as suas limitações, entenda isso. Uma das coisas que me faz entender que eu estou crescendo no caminho da sabedoria é justamente a compreensão de que eu não cheguei lá.
Porque quando eu penso que eu cheguei, eu paro de avançar. Quando eu penso que já cheguei, eu deixo de progredir. Então eu preciso a cada dia reconhecer que eu estou no caminho, mas eu ainda não cheguei. Eu tenho um caminho, eu tenho um trajeto, eu tenho um percurso. E nesse percurso Deus vai usar pessoas para te alinhar, pessoas para te colocar no propósitos, pessoas para te redirecionar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você sairá daí melhor, você sairá daí mais preparado, você sairá daí mais maduro para a glória dele. Se você repreender um zombador, você está denegrindo a si mesmo. Ele vai se voltar contra você. Ele não tem maturidade para lidar com a crítica, porque ele não tem sabedoria da parte de Deus. Essa é a diferença. Perceba, antes de chegarmos aqui ao verso 10, o que diz o verso 12. Se fores sábios, serás para ti mesmo. Se fores zombador, só tu suportarás. Eu gosto muito desse texto, porque ele faz questão de dizer que os primeiros beneficiados, ou pela tolice, ou pela sabedoria, somos nós mesmos. O primeiro a se beneficiar, se fores sábio, será para ti mesmo. O primeiro a se beneficiar pela tua sabedoria é você mesmo. Há quantas pessoas, há quantas famílias, escute isso, que estão literalmente destruídas por causa de atitudes que não foram baseadas na sabedoria de Deus. Há quantos casamentos destruídos, há quantos ministérios que estão afundados, há quantas pessoas que estão destruídas, exatamente porque tomaram na bifurcação da vida, eles pegaram caminhos que não glorificavam a Deus. E os primeiros a sofrerem os danos são eles. Os primeiros a se defrontarem com as consequências são eles mesmos. Então Salomão está justamente dizendo isso: atente, porque senão você será o primeiro a sofrer. Você será o primeiro a amargar as consequências das suas ações. Tenha cuidado com as suas atitudes. Você pode dizer glória a Deus? O texto vai além, porque no verso 10 ele diz algo que eu quero me deter mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Algumas coisas eu quero destacar com você aqui. Primeiro, nós temos aqui o versículo chave, não só dessa passagem, mas de todo o livro de Provérbios. O texto faz questão de dizer que o temor do Senhor é aquilo que serve como o fundamento dessa sabedoria. O que é o temor do Senhor? Temor do Senhor é uma expressão comum nas Escrituras, principalmente Provérbios, Salmos, aparece lá em Jó também. E esse texto faz questão de nos mostrar, irmãos, algo. Temor ao Senhor não é medo de Deus. O temor aqui não é um medo subserviente do castigo. Não é um pavor da presença de Deus, receando que Ele me fulmine vivo. Não é isso. O temor do Senhor aqui fala de uma reverente admiração a Deus. O temor aqui é uma reverente adoração, é um reconhecimento de quem Ele é, da posição que Ele ocupa, do ser de Deus. É esse temor que o proverbialista Salomão fala. Eu gosto do que diz certo comentarista, fala desse texto. Ele diz assim: temer a Deus não é ter medo dele, mas é colocar-se diante dele em admiração, visto que o significado de tudo e o destino de todas as pessoas são determinadas por aquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Perceba, a verdadeira sabedoria, ela tem como pressuposto esse temer a Deus, esse temor a Deus, é uma reverência diante dele. Se eu quero que Deus me dê sabedoria, eu preciso reverenciar a sua presença, eu preciso referenciar aquilo que Ele é, eu preciso em adoração me curvar diante dele. É por isso que a Bíblia faz questão de chamar os simples
porque só o simples vai reconhecer e cair de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua soberania, a sua sabedoria. Foi isso que o apóstolo São Paulo fez em Romanos capítulo 11, versículo 33. Paulo começa falando sobre Deus, sobre os planos de Deus para a humanidade, a maneira como Ele soberanamente escolhe o homem, a maneira como Ele separa, como Ele lida com a nação de Israel. E lá no capítulo 11, versículo 33, Paulo cai de joelhos diante de Deus e diz: ó, profundidade da ciência, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus planos, quão indescritíveis são os teus pensamentos. Paulo, de uma maneira reverente, ele se curva diante de Deus em temor, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a majestade, reconhecendo a magnificência, reconhecendo a soberania de Deus. É noite de nós nos desnudarmos. É noite de nós tirarmos a nossa vestimenta diante de Deus. É noite de nos curvarmos diante da sua sabedoria, de maneira reverente, de maneira humilde, reconhecendo a grandeza desse Deus, reconhecendo quem Ele é. Diante da presença de Deus, irmãos, não existe grandes e pequenos, existem servos, existem homens que precisam da sua graça, existem homens que, como ele disse para Paulo, a minha graça, ela te basta, aleluia. E quando eu entendo essa verdade, eu me curvo diante dela em temor. É isso que se chama temor, é reverência, é uma atitude de admiração diante desse Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse mesmo salmo aparece no salmo de número 110, e certo comentarista, reforçando essa ideia, ele diz que o temor do Senhor nas Escrituras, sim, não significa somente uma paixão piedosa, mas vai além. É uma paixão que se transforma em religião, em prática, e implica todas as graças e todas as virtudes do cristianismo. Em resumo, toda aquela santidade de coração e de vida que é necessária para se desfrutar da felicidade eterna. Isso é temor, é você literalmente reconhecer quem Ele é. E esse conhecimento, esse reconhecimento, ele precisa desaguar em uma vida piedosa, em uma vida de entrega, em uma vida de devoção. Isso é temor a Deus. Temor a Deus não é algo apenas abstrato. Eu temo, não temer a Deus é praxe, é vida, é história, é conduta, é piedade. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Primeira coisa é que o temor. Segunda coisa, o temor do Senhor. Diga assim: não adianta temer qualquer coisa. Diga assim: tem que temer aquele que de fato é digno de ser temido, reverenciado. Perceba que a sabedoria consubstancia-se em temer o Senhor. É significativo nesse versículo-chave, porque o termo que é usado, a maioria das Bíblias, elas trazem em caixa alta, Senhor. Mas no hebraico nós temos aqui o tetragrama. São 4 consoantes no hebraico, YHWH, que representam o nome de Deus. Observe, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14 em diante. A Bíblia diz que Moisés estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, da época que ele fugiu do Egito com medo de Faraó. E naquele contexto Deus aparece para Moisés dentro de uma sarça ardente. Deus manifesta-se a Moisés. Quando Moisés se aproxima, Deus diz: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. Deus dialoga com Moisés, e lá para as tantas Moisés diz: Deus, eu vou voltar para o Egito, e vão me perguntar quem foi que me enviou, quem foi que deu a ordem, eu estou debaixo da autoridade de quem? E Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá no Egito e diga que o eu sou te enviou. Isso que você quer dizer, é isso que você tem que dizer. Ali nós temos esse
tetragrama que vem da raiz da palavra ser, que poderia ser traduzido como eu sou, ou eu serei o que serei. É o nome de Deus, é o inominável. Quando acrescenta-se algumas vogais, nós temos o nome Yahvé, ou Yahweh, ou Javé, ou Jeová, como você queira chamar. Mas o texto faz questão de dizer que o temor não é o temor a qualquer um, o temor não é o temor aos deuses do Egito. Todo o panteão egípcio não é digno de temor, e também não dá sabedoria. Não é o temor a Marduk, não é o temor a Baal, não é o temor ao panteão greco-romano. Enfim, o temor aqui é direcionado para o Deus de Israel, para o Deus das alianças, para o Deus que é criador dos céus e da terra. É esse Deus. O temor a esse Deus que é criador de todas as coisas. O temor a esse Deus que se revelou a Moisés e fez-lhes tantas promessas. O temor ao Deus que disse para Abraão: saia da sua terra, sua parentela, casa do teu pai, vai para uma casa que eu te mostrarei. O temor ao Deus que desbaratou o exército de midianitas apenas com 300 homens com tocha e cântaro. O temor a um Deus que deu vitória a Davi ao derrubar um gigante. O temor ao Deus que é Senhor dessa igreja, que é Senhor da sua vida, que é Senhor da sua casa. Você não serve e não teme a um Deus feito por mão de homens, que tem boca e não fala, olhos e não veem, ouvido e não ouvem, mãos e não apalpam, pés e não andam. Você teme a um Deus que a Bíblia diz que Ele está sentado sobre um globo da terra. Ele vê os moradores como gafanhoto, Ele carrega as águas do oceano na palma das mãos, e todas as nações do mundo são como gota dentro de um balde. Você teme a um Deus que chama todas as estrelas pelo seu nome. Ela se apresenta diante dele, bate continência e diz: aqui eu estou, Senhor. Você serve e teme a um Deus que é Senhor. É o Deus que se revela na Bíblia como Jeová Jireh, como Jeová Rafá, como Jeová Nissi, como Jeová Shalom, como Jeová Tzidkenu, como Deus de Israel. É esse Deus. Se você acredita, levante a tua mão para o alto, abre a tua boca e por 30 segundos faz barulho de adoração a esse Deus. Ah, Deus. O temor a esse Deus, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. Pastor, eu quero muito atender ao convite da dona Sabedoria. Como eu faço? Tema a Deus. Tema melhor ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel. Esse temor, ele é o princípio. Diga comigo, o começo. Não, diga bem forte, o princípio. Diga o começo. A parte principal. Sugere mais do que uma posição cronológica. É a parte principal e mais importante do conhecimento. Isto é o seu ponto de partida. É a sua essência. A Bíblia não reconhece uma sabedoria revelia desse relacionamento com Deus. A Bíblia não reconhece uma verdadeira sabedoria dissociada desse temor a Deus. Você pode ter qualquer coisa, mas se não é baseado em temor, em reverência, em compreensão e adoração da grandeza dele, não é sabedoria do alto. Então perceba que isso que nós falamos é justamente o início da sabedoria. E o Derek Kidner, comentando esse texto, ele diz: é o princípio, ou seja, o primeiro controlador. Não um estágio que a pessoa deixa para trás. Não é meramente um método de pensamento correto, mas é um relacionamento correto de submissão, de temor, adorador ao Deus da aliança que se revelou. É aqui que está. O termo hebraico para princípio aqui é o termo reshit.
É o mesmo texto, o termo que aparece lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Bereshit, criou Deus os céus e a terra. É a mesma palavra. Eu poderia parafrasear isso aqui e dizer que a gênesis da sabedoria é temer a Deus. A gênesis da sabedoria é o temor ao Senhor. O início da sabedoria é temer ao Deus da nossa vida. Francis Davidson, ele comenta que sem um conhecimento e o temor de Jeová, o único verdadeiro Deus, a sabedoria que proporciona orientação para a vida inteira, não pode nem começar a ser adquirida. Você quer sabedoria para lidar com os desafios da sua vida? Quem pode dizer amém? Você quer desafio para lidar com as dificuldades, com as demandas? Há quantas demandas na nossa vida, irmãos, que fogem do nosso controle? Há quantas situações que requerem de nós uma decisão, uma escolha, uma palavra na hora certa. Há quantas circunstâncias que se avolumam diante de nós e nós precisamos fazer ou dizer ou tomar determinados posicionamentos. São em momentos de tensão, são em momentos de pressão, são em momentos de dificuldade que a gente precisa disso. Mas se você tem regado uma vida de temor a Deus, se você tem regado uma vida de subserviência, uma vida de adoração, de contemplação diante desse Deus, se você tem entendido e tem entronizado Ele na sua vida, é nesse momento que você precisa, que o canal estará aberto com Deus. É nesse momento que você mais necessita, que Deus tem direção para você, que Deus tem norte para você. Deixa eu te dizer algo que está ardendo no meu coração. Você não é guiado por prognósticos e diagnósticos humanos. Você não é guiado por aquilo que o homem diz. Você não é guiado por aquilo que as pessoas dizem. Você é guiado por aquilo que os céus dizem ao teu respeito. Por isso Deus está te dizendo: meu filho, eu tenho uma palavra para o teu coração, eu tenho direção para a tua vida, eu tenho norte para a tua história. É quando o negócio está pegando fogo, é quando o negócio já está fora do controle, é quando o rei sonha, é quando o rei sonha com 7 vacas gordas e magras, e ele não sabe o que fazer. É quando o rei fica desesperado na cama e ele diz: o que eu vou fazer? E alguém diz: eu conheço alguém que está preso, mas tem contato com os céus. Alguém já pegou aqui, vou dizer para esse lado. É quando a pessoa está desesperada, que alguém chega e diz: olha, eu sei de alguém que está preso, mas Deus tem um contato tão grande com ele, que revela o profundo e o escondido. Faraó tem trono, Faraó tem reino, Faraó tem casa, Faraó tem glória, Faraó tem tudo, mas ele não tinha temor a Deus. Ele não tinha sabedoria para lidar com aquelas demandas. Chama José, está na prisão, mas teme a Deus. Está na prisão, mas tem contato com Deus. Está na prisão, mas reconhece o Deus da aliança. Chega José e diz: rei, não se desespere, porque eu tenho uma palavra para ti. Lembro de Daniel, Belsazar lá na sala do trono, se embriaga, vive, abraçou o convite da loucura, e agora aparece uma escrita na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsi. O rei começa a tremer as pernas, ele pensa: fiz besteira. Chama os sábios, olham para a parede e ninguém consegue entender. Chamam Daniel. Daniel comparece, ele diz: tu ainda és o mesmo dos que vieram do cativeiro? Daniel diz: sim, rei, sou eu. Olha para a parede. Eu imagino Daniel dizendo: eu conheço o dono dessa caligrafia. Daniel, o que é que tem escrito ali na parede? Daniel olhou e disse: pesado fostes na balança, achado em falta, passou de ti o teu reino. Rei, Deus está dizendo: acabou a festa. Deus está dizendo: rei, tem uma palavra de sabedoria. Queridos, eu me lembro de Paulo quando estava no caminho de Malta, todo mundo desesperado, a tormenta, o desespero, o barco quase afundando. Lá vem Paulo no meio daquele vendaval. Paulo se levanta e diz: ei, todo mundo
fique calmo, porque Deus apareceu para mim ontem e Ele disse: não vai morrer ninguém. Pode chegar com barco quebrado, pode chegar despedaçado, vai chegar gente nadando, remando, mas vai chegar. É palavra de sabedoria, é direção do alto, é direção da parte de Deus. E Deus está dizendo para você: eu tenho colocado você em ambientes e eu quero te usar como um porta-voz da minha parte. Você vai abrir a boca e Deus vai confirmar a palavra dele nos teus lábios. Quantos podem erguer as mãos para o alto e adorar a Deus? Eu sinto uma glória tão poderosa dos céus aqui. Abre a tua boca, crente, e comece a glorificar. Porque enquanto você adora, enquanto você exalta, enquanto você glorifica, Deus vai te visitando. Faz um minuto de adoração com as mãos erguidas. Faz um minuto de adoração a Deus. Faz um minuto de adoração a Deus. Onde está a igreja que veio adorar? Abre a tua boca e comece a glorificar a Deus nessa noite. Os céus estão abertos para você. Deus está te dizendo aqui: você pensou que iria se acabar, você pensou que iria sucumbir, você pensou que iria parar, as circunstâncias diziam isso, mas Deus está dizendo: te prepara, porque aquilo que eu tenho para você não se acabou. Deus está te dizendo: te prepara, porque os céus estão abertos, e aquilo que eu farei na sua vida, você não vai acreditar. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e glorifica a Deus. Oh, meu Deus. Só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora. Só adora, só adora, só adora. O caminho da sabedoria, no caminho da sabedoria há delícias, há banquetes, há gozos, há alegrias que são inauditas, há recompensas que são, humanamente falando, além. É isso que Deus tem colocado no seu caminho, queridos. É isso que Deus quer dar para você e ao seu coração. Quem serve a Deus deve buscar de Deus essa capacitação. Quem serve a Deus não deve viver desesperado, sem norte, sem sentido. Você não é guiado por o acaso. Você não é guiado por consequências aleatórias do acaso. Você é guiado por um Deus. Um Deus que é soberano e tem um controle sobre todas as coisas. E Ele quer te dar, mulher, sabedoria para você lidar dentro da sua casa. Deus quer te dar, homem, sabedoria para você lidar dentro daquela empresa. Deus quer te dar, jovem, sabedoria para você lidar naquela faculdade, diante das pressões. Deus quer te capacitar. A nós, pastores, quantos desafios nós enfrentamos, quantas coisas. Eu estava conversando com o pastor Eliel hoje, e nós conversávamos sobre isso. O pastor precisa ser tanta coisa, tem situações que fogem da nossa mente, e vem os céus sobre a nossa vida, e vem Deus e dá uma palavra, e vem Deus e dá uma direção. Queridos, eu sinto uma atmosfera tão gloriosa do Espírito Santo de Deus aqui. Eu quero dizer para você nessa noite, é noite de você abraçar esse convite da sabedoria. É noite de você abraçar esse convite e dizer: Deus, eu não quero mais viver de maneira ingênua, eu não quero viver mais de maneira tola, de maneira insana. Ao contrário, Deus, eu quero viver de maneira que glorifique o teu nome. Eu quero viver de maneira que te adore. Eu quero viver de maneira que te exalte. Com a permissão do pastor, fica de pé para mim orar por você. Se o pessoal do louvor puder vir aqui.
Quantos recebem isso de Deus? Vamos orar? Fecha teus olhos. Se você está ao lado da sua esposa ou de alguém que veio com você, pega na mão dessa pessoa. Fecha teus olhos. Deus colocou ao seu lado pessoas que estão precisando de direção. Pessoas que estão precisando se posicionar em determinadas circunstâncias e não sabe como. Não sabe como fazer, não sabe o que dizer, não sabe como se portar. Mas hoje é noite de Deus abrir os céus sobre a nossa vida. Você não vai andar perdido. Você vai andar debaixo de uma direção de Deus. Eu queria que você abrisse seus lábios, começasse a orar por essa pessoa também. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Queremos invocar o Teu santo nome nesta noite sobre a Tua igreja, Senhor. Tu és aquele que conheces, que sondas, que entendes o profundo e o escondido da alma do ser humano. Deus, eu quero te pedir que a partir de então, aqueles que chamam-se pelo Teu nome, Senhor, que estão reunidos aqui nessa casa, que o Teu Espírito Santo, que é Espírito de sabedoria, ele possa invadir a alma da Tua igreja, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu ministro vida sobre a tua vida. Eu ministro que Deus estará dando direções para você. Circunstâncias de portas fechadas, becos sem saída, situações que são indissolúveis aos teus olhos, mas Deus está te dizendo: te preparas, porque a partir de agora você começará a ter discernimento sobre essas coisas. Você não saberá como, você não terá explicação, você só saberá dizer que foi Deus que fez, foi o Senhor quem agiu. Abre a tua boca e comece a receber de Deus aquilo que eu estou recebendo. Abre a tua boca e comece a glorificar a Deus nesse momento. E enquanto você glorifica, recebe graça do alto, recebe força do alto, recebe renovo do alto. Levante a mão dessa pessoa o mais alto que você puder. Abre a tua boca e faz barulho de adoração nessa noite. Faz barulho de adoração nessa noite. Começa a dizer glória, começa a dizer aleluia, começa a dizer louvado seja Deus, mas não pare de adorar a Ele. Abre a tua boca para adorar, para adorar, para adorar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Louve ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, continua glorificando a Deus dos céus nessa noite. Nada encontro de bom. Espírito Santo Um de Deus, desejo eu tenho, aleluia, de ser transformado. aleluia. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Diga isso. Coração disposto a obedecer. Espírito Santo da verdade. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, Bem forte para o Senhor. pra dentro de mim, nada, nada. Reconhecendo quem você é, as suas